pedimos, quem tem dúvidas e perguntas, favor utilizar o chat, por favor. E gostaríamos de apresentar o palestrante de hoje. É a senhora Lídia Reiko Yamashita, presidente do Museu de Imigração Japonesa, do Bunkyo. E ela é, ao mesmo tempo, vice-presidente da Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Dona Lídia estudou em arquitetura, fez bolsa de estudo no Japão e, por ocasião da comemoração do centenário da imigração japonesa, ela coordenou o projeto de digitalização da lista dos passageiros dos navios da imigração japonesa. Se o senhor visitarem o primeiro andar do Bunkyo, lá tem um totem, aquele tipo caixa automática do banco, e digitalizando o nome das pessoas que vieram no navio, né? Seus pais, seus antepassados, e aparecem os dados. E ela participou também em vários simpósios internacionais sobre o museu, e nos últimos anos tem dedicado muito à reforma do Museu de Imigração Japonesa. Então, queremos aprender, estudar, tentar visualizar o coração do Japão, a essência do Japão, sob o ponto de vista da imigração japonesa. 日本人の移民を通じて、日本の心を勉強したいと思います。では、リージャ先生、よろしくお願いします。Por favor, professora Lídia Yamashita, お願いします。Muito obrigada pela apresentação. Então, meu nome é Lídia Yamashita e muito obrigada hoje por estarem aqui presentes, né, assistindo, tendo que um jogo importante da Copa, né, em ação. Então, deve ser muito difícil, né, deixar esse horário, mas, então, gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema, a essência, né, da cultura japonesa ou Nihon no Kokoro, né, o espírito do povo japonês, visto na imigração japonesa. Como nós trabalhamos no museu, começamos a pesquisar através deste tema onde estaria o espírito japonês na história da imigração japonesa. Então, eu andei fazendo algumas pesquisas e foi muito interessante, inclusive aproveito para agradecer ao Yano-san e à professora Hayashi Sensei pela oportunidade deste tema, né, ter a possibilidade de estudar um pouquinho e procurar onde estaria o sentimento do povo japonês na imigração japonesa, né? E foi muito interessante descobrir, inclusive hoje, então eu gostaria de apresentar algumas coisas que eu levantei e inclusive para discussão, para ver se todos também concordam com isso ou teriam dúvidas quanto a isso. Enfim, são pontos que eu levantei para podermos discutir esses espíritos da cultura japonesa, né, espírito genuíno do povo japonês, que estaria ainda preservado aqui no Brasil. Então, Chika-san pediria para mostrar, então, o primeiro slide. Isso.
Então, o tema, então, é visto da imigração japonesa, né? A essência do Japão, ou do povo japonês, ou da cultura japonesa. E podemos passar para o seguinte, onegai shimasu. Este ano nós passamos 114 anos, o ano que vem, já estamos em dezembro, então daqui a pouco vamos estar completando 115 anos de imigração japonesa aqui no Brasil, né? E aqui nós temos lá no museu também essa foto, então, que como que chama? É um tema muito usado no centenário também, que é o navio Kasaton Maru, o primeiro navio que trouxe os imigrantes japoneses ao Brasil. E essa foto à direita é o imigrante um pouco antes de subir no navio, lá na cidade de Kobe, e aqui estamos vendo, então, como que eles vieram, todos vestidos de terno, gravata, colete, chapéu, todos com trajes sociais bem distintos, né? Numa demonstração de respeito, na verdade, ao país que ia recebê-los, que é o Brasil, né? Poder se apresentar de uma forma socialmente bem apresentável é um sinal de respeito ao povo que está recebendo eles. Então, esse sentimento que o japonês teve de ter esse cuidado de se apresentar respeitosamente para o país que estava acolhendo é demonstrado nessa foto, que é tirado, então, eles são passageiros do Kasaton Maru, e o que nós queremos ver aqui, então, esse Nihon no Kokoro, né? O espírito do japonês começa já aqui, na primeira foto da chegada dos imigrantes ao Brasil. Então, um pouquinho antes de subirem no navio, eles tiraram essa foto lá na cidade de Kobe e estavam todos formalmente vestidos para poder se apresentar a um país estrangeiro, que era o Brasil, que iria acolhê-los para o trabalho que eles viriam fazer aqui no Brasil. Então, esse é Nihon no Kokoro também, porque o japonês procura ter esse respeito ao outro, né? Que é a base do... o japonês fala wa, né? Wa no seishin, que é harmonia. Para, desde o início, você poder se harmonizar com outras pessoas, esse é o princípio do espírito japonês, né? O japonês sempre procura fazer esse wa, que é a harmonia com o meio em que vive, e com o entorno e com as pessoas. Então, com essa demonstração que eles vieram aqui ao Brasil. Então, Chika-san, seguinte, onegai shimasu. Chegando aqui ao Brasil, então, eles vieram todos inicialmente com contrato de trabalho nas fazendas de café, e encerrado esse período de contrato de cafés, né, eles foram trabalhar como imigrantes agricultores independentes, né? E então aqui também nós podemos então ver a essência do espírito japonês no cotidiano deles. Então essa era a minha pergunta, né? E aqui nós podemos ver que essa dedicação ao trabalho, né? Eles foram bastante dedicados, trabalhavam com toda a seriedade e organizados, né? Sempre assim, de sol a sol, né? Desde o raiar do sol até o pôr do sol, eles dedicaram ao trabalho, né? E conquistaram a credibilidade, seja do fazendeiro ou do produtor que estava como que chama isso? Deixando as terras para serem produzidas, né? Então, eles demonstraram bastante produtividade, porque trabalhavam organizadamente e seriamente, e uma dedicação intensa para poderem
inclusive em fazer os recursos para poder voltar ao Japão. Inicialmente, os japoneses pensavam em voltar ao Japão. Então, aqui foi interessante que comecei a perceber também que talvez a filosofia do 5S, não sei, hoje em dia a Toyota, né, que é uma grande empresa japonesa, divulga essa filosofia do 5S, são 5 palavras iniciadas com a palavra S, né? Que é Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. São 5 bases para produtividade. E que se você não tem, Seiri é a organização, se você não trabalha organizadamente, você sempre tem um desperdício, seja de tempo ou de material, né? Então, estar sempre organizado com as coisas nos lugares certos, essa é um dos primeiros princípios, né? E que nós estamos vendo aqui nessa foto embaixo, é a produção de fio de seda na cidade de Bastos. Olha, essa foto é de 1933. Então, no começo já os japoneses começam a produzir fios de seda aqui no Brasil. E, fazendo parênteses, né, eu sei que fio de seda do Brasil, disse que é um dos melhores fios de seda, que inclusive o Hermès, né, da França, que faz aqueles lenços maravilhosos e gravatas, Hermès declarou uma vez no jornal brasileiro que ele usa 100% fios de seda do Brasil, da Bratac. A Bratac ainda produz exclusivamente para exportação, né? E, então, aqui é exatamente a fábrica da Bratac, em 1933, né? E como que eles trabalham? Eles trabalham como grandes empresas hoje, e nós vemos que é tudo bem organizado, limpo, e dessa forma, o japonês descobriu que a produtividade é muito melhor, porque você não tem desperdício tanto de tempo, de material, não tem o perigo de alguém se machucar, de escorregar, se o chão está sujo, tem um risco de algum funcionário machucar. Então, toda essa limpeza, a organização, a ordem, era divulgada, então, desde início, né, da imigração japonesa. E tudo isso, então, eu comecei a desconfiar que talvez fosse o próprio espírito do japonês, da cultura japonesa. Eles tinham esse espírito já naquela época, né, que hoje é usado em grandes empresas de produção industrial. Então, chika-san, seguinte, onegaishimasu. E o Museu da Imigração Japonesa é, na verdade, o lugar onde conta essa história, né? Está preservado aqui no museu toda a história da imigração japonesa e tem muitos objetos que os próprios imigrantes usaram e doaram para o museu. Então, através desses objetos, é possível pensar na essência da filosofia japonesa. Onde é que estaria, né? Em cada produto que eles usaram, ferramentas, instrumentos que eles mesmos criaram, dá para ver o espírito do japonês, né? A essência da cultura japonesa. Se for procurar detalhadamente e pensando, nós podemos ver em vários objetos e em vários lugares. Por exemplo, aqui tem um totem, né, talhado na madeira, que é da colônia Aliança. Nessa época, então, início dos anos 20 para 30, em vários lugares começaram a surgir colônias agrícolas de imigrantes japoneses. E este totem é um marco da Aliança, que é uma colônia perto de Araçatuba. E podemos ver que, então, o japonês, ele talha ali os nomes e a data de todo mundo que veio inicialmente construir essa colônia ali no meio do mato, né? Então, ele deixa registrado isso, né? Então, quando nós ficamos em frente a toda essa escrita talhado com custo, né? Imagino que eles chegaram em apenas 5 pessoas, está escrito nesse totem, e iniciar, né, com 5 pessoas a construção
de uma colônia no interior, nós imaginamos que deve ter sido muito difícil, mas o japonês sempre tentou deixar registro das coisas que eles fazem e também que é o registro, na verdade, do espírito japonês, né? O espírito de luta, de coragem, de bravura, né? Que eles estão tentando fazer uma colônia agrícola no meio do mato, bastante interior, na época não existia nada, né? Era no meio do mato, que foi concedido a eles construírem uma colônia agrícola. Então, mostra a bravura, né, desse povo japonês. Então, o museu, então, é um lugar onde as pessoas que quiserem podem refletir e descobrir diversas peças que mostram um pouco dessa cultura que eles trouxeram aqui ao Brasil. Podemos passar para a seguinte? Esse daqui também, não sei, será que não fui eu, né? Saiu todo rabiscado. Aqui tinha uma foto, na verdade, de duas crianças, assim, bem bonitinhas. Eles, então, representavam, então, os imigrantes japoneses, né? Que vieram com as crianças. A maioria dos imigrantes japoneses tiveram que vir com crianças, era constituído por famílias. E essas crianças, então, tiveram que ser educados aqui no Brasil. E de que forma que os pais, então, transmitiram os conhecimentos ou a cultura para eles, né? E será que eles transmitiram essa essência da cultura japonesa, o Nihon no Kokoro, também para as crianças? Essa era uma dúvida. Mas sabemos que a língua e a cultura japonesa, né, foi transmitida desde o começo nas colônias agrícolas. Eles fundavam escolas inicialmente para as crianças poderem estudar, e tinha um professor, uma pessoa mais estudada, então se tornava professor e transmitia, então, primeiro a língua, que a língua é importante que as crianças também saibam a mesma linguagem dos pais para poderem ter essa comunicação, né? E a cultura japonesa, através de danças, músicas, né? Músicas de folclore japonês, onde transmitia, então, também Nihon no Kokoro, né? Essas músicas de infância, todos nós aprendemos na infância, e isso nos remete ao Japão, né? Sempre fazia pensar como seria o país Japão, né? Que nós que nascemos aqui no Brasil não conhecíamos. Então, a gente vê que desde antigamente, isso antes da guerra mesmo, logo no início que eles têm a independência, os agricultores japoneses começam a criar em comunidades essas colônias agrícolas, onde tinha, então, a escolinha e onde aprendia, então, esse Nihon no Kokoro, né? O espírito do japonês, através da língua e as músicas, as culturas, né? E também aqui os costumes e os rituais, por exemplo, de cerimônias que aconteciam, por exemplo, mesmo de casamento ou de enterro ou de festival por exemplo, antigamente existia data comemorativa ao aniversário do imperador do Japão, né? Isso também era um ritual, e de que forma eles faziam isso, né? Sempre hasteavam a bandeira do Japão, cantavam o hino nacional do Japão. Então, esse tipo de rito também era transmitido desde criança aqui no Brasil, nas colônias do interior, e também aqui em São Paulo também, na cidade de São Paulo também, né? E aqui na escola, através de esportes também, porque a escola também tinha algumas atividades esportivas, né? Que era para fortalecer também fisicamente a criança e não ficar doente, né? Então, existia, por exemplo,
torneios, né, de corrida, por exemplo, um dokai, né, coisas para fazer com que as crianças pudessem ter uma atividade esportiva coletiva, né, e onde se aprendia, então, a perseverança, né, mesmo que caia e machuque, mas não pode desistir, né, para ficar chorando, né, essa resiliência também era ensinado através de todas essas atividades realizadas nas escolas, né? E na escola também, o principal também era ensinado o respeito aos mais velhos, né? E principalmente o respeito ao professor, né? O professor ao professor todos veneravam, né? Tinha a forma de cumprimento respeitoso e sempre todos respeitaram, por mais jovem que fosse o professor. Professor, é aquele que vai transmitir conhecimento para você. Então, merecia todo o respeito. E isso era ensinado nas escolas desde criança, né? E isso, acredito que, pelo menos até a minha geração, eu acho que as pessoas aprenderam a ter esse respeito aos mais velhos e, principalmente, a um professor. Né? Então, essa noção também de coletivo, de trabalhar todo mundo junto, o time, né? Criar um time que seja um time de corrida, um time de beisebol, ou um time de eventualmente, qualquer atividade, por exemplo, de arrumar a escola, ou trabalhar junto para fazer algum evento, essa noção de todo mundo trabalhar coletivamente também era ensinado já nessas escolas das comunidades japonesas, né, que eram chamadas colônias, né, no interior. Nas colônias, as pessoas já aprendiam tudo isso de trabalhar coletivamente para todos. Né? Então, Tika-san, podemos passar para o seguinte? Nessa educação dos filhos, nós tentamos descobrir o que era ensinado para as crianças, né? Então, tem essas cartas, né, que são com a letra, né, as letras japonesas para ensinar as crianças a aprenderem através de jogos também. Esses jogos são divertidos e as crianças gostam. Então, não era um ensinamento forçado de educação, mas uma educação lúdica, né? Brincando, você aprende todas essas letras, né? Particularmente, eu lembro que meu filho, quando ele tinha uns 3 anos, brincava com os outros irmãos, né? De 5, 7 anos, e já pegava essas cartas, quem pegava mais letras ganhava, né? Mas, assim, alguém lê, e essa leitura, né, tem que coincidir com a letra que está escrito nesses cartões. Então, através dessa forma lúdica, rapidamente, todas as crianças acabavam aprendendo o básico, que é o hiragana, e depois o katakana, e, eventualmente, né, dos estudos mais avançados, então, o kanji também, que é o ideograma japonês. Né? Então, a educação japonesa, no início, foi transmitido às crianças, né? Até, pelo menos, até a guerra, até a Segunda Guerra Mundial, todos tiveram essa educação de escrita e de língua japonesa. Aqui do lado, nós temos, chama-se Kyoiku Chokugo, é um édito imperial, em que antigamente, antes da guerra, então, era lido nas escolas também, e nós soubemos, eu, na minha geração, não tive esse conhecimento, mas aos mais velhos tiveram conhecimento desse édito imperial, em que diz que todos devem, principalmente, por exemplo, respeito ao professor, respeito aos mais velhos, né? Essas educações moral e cívica, né? Praticamente estava nesse édito, e isso era lido todas as manhãs nas escolas de língua japonesa no interior, antes da guerra. Né? Então, aqui tem a ilustração também, a foto das crianças, quase todo mundo, então, recebeu esse tipo de educação, aqueles que viveram a infância até antes da Guerra
da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ou próximo dela, todas as escolas de língua estrangeira foram proibidas e fechadas, quase 500 escolas que existiam no Brasil todo de língua japonesa, né? E, a partir disso, o sistema educacional também aqui, mesmo de língua japonesa, mudou muito depois da guerra, mas esse era, então, a vida do imigrante, a educação dos imigrantes antes da guerra. Chika-san, seguinte. Agora, os jornais também eram publicados nas colônias, e diversas colônias começaram a ser publicados desde muito cedo jornais de língua japonesa. Isso porque todo mundo queria saber notícias do Japão também, o que aconteceu com a terra natal, né, que eles deixaram. Então, os jornais tiveram bastante circulação um tempo, e começaram a surgir diversos jornais nas colônias de diversas regiões, né? Então, esses jornais que principalmente noticiavam as coisas do Japão e também do Brasil, algumas coisas do Brasil, então, a nossa dúvida era, será que eles também tiveram o papel de preservar a essência do Japão, o Nihon no Kokoro? Porque, na verdade, quando transmite as notícias do Japão, eles deixam os japoneses que para cá vieram ainda um pouco ligado com o Japão, né? O sentimento, o pensamento, o que aconteceu com o Japão, o que está acontecendo, enfim, isso faz com que, de certa forma, a essência do japonês, do espírito japonês, não seja esquecido, não seja cortado, né? Então, o parecer nosso é que eu acho que os jornais também tiveram esse papel de fazer essa ligação e não deixar cortar totalmente o espírito japonês, mesmo para quem veio imigrando aqui para o Brasil. Então, a importância dos jornais japoneses também nós ressaltamos como sendo um ponto interessante para ser estudado, se teve esse tipo de influência ou não. Além disso, nos jornais eram publicados haiku ou tanka produzido pelas pessoas, né? E que no mês passado, né? Então, o diretor da Fundação Japão, né? Ele falou exatamente do waka, né? Do haiku tanka, que os japoneses faziam, e que isso era o espírito japonês, né? Então, quando a situação da vida começa a melhorar, ter uma certa estabilidade, as pessoas começam logo a produzir esses poemas, que são tanka ou haiku. Mesmo lá do interior, eles enviavam para os jornais, e os jornais, temos muitos jornais com publicação de haiku tanka dos imigrantes. Então, os imigrantes publicavam nos jornais algumas produções que eles faziam. E, dessa forma, eu me lembro, por exemplo, que o meu tio dizia que ficou sabendo que um amigo de navio, né, com quem tinha vindo no navio junto, ele ficou sabendo, através de um haiku publicado no jornal, que aquele amigo estava lá na região de Bauru, por exemplo, né? Porque desde que o navio chegou, eles tinham ficado amigos, eram 2 meses de viagem, mas cada um foi para um canto e nunca se soube mais para onde foi aquele amigo dele. E ele disse que, através do haiku, descobriu que o amigo estava vivendo lá na região de Bauru. Então, haiku tanka tinha também essa função de provar onde estavam os imigrantes, né? É muito interessante isso, descobrir que, né, antigamente, como não tinha meios de comunicação, não tinha endereço também para as fazendas do interior para onde eles foram, então não tinha como trocar correspondências ou ficar sabendo onde estavam aqueles japoneses que tinham vindo no mesmo navio, né? Então, Chika-san, podemos passar para o seguinte? Aqui, nós também descobrimos aqui, temos no museu, esse daqui está exposto no museu, mas é
comprovante de envio de dinheiro através do Banco Yokohama Shoukin Ginko do Rio de Janeiro, né, por um imigrante. Então, o imigrante, esse Yokohama Shoukin Ginko posteriormente o Banco de Tóquio, mas existia só essa filial no Rio de Janeiro, e aqui temos um comprovante de que um imigrante enviou para o Japão, para sua terra natal, o dinheiro que ele tinha guardado, né? Imaginamos que com muito custo, porque mesmo para sua sobrevivência era difícil, mas com certeza essa pessoa pensando nos pais ou na família que deixou no Japão e a promessa de que mandaria dinheiro, então ele deve ter economizado, guardado o seu dinheiro para poder enviar à sua família. Então, eu pus aqui, isso seria também um espírito japonês, né? Uma pergunta também que lanço a todos, né? Que é uma forma assim de honrar a promessa com a família, né? Mesmo difícil, mesmo sendo muito difícil economizar algum dinheiro, já que nem ganhava muito, né? Eles guardavam esse dinheiro para poder cumprir a promessa que ele fez lá no Japão para sua família, né? Então, esse espírito, assim, apesar da dificuldade, cumprir a palavra, né? E pensar no outro, né? Pensar como estariam os irmãozinhos, ou a mãe, ou o pai de mais idade, né? Então, e se colocar no lugar deles, né? Ele achava que poderia fazer o sacrifício aqui, né? Então, esse tipo de sentimento também, fico pensando se não seria o espírito japonês, né? Nihon no Kokoro, né? Que é cumprir o que prometeu à família e também pensar neles, né? Como estariam eles, talvez, em situação pior do que eles que estavam aqui no Brasil, né? Apesar da dificuldade, poder guardar e poder enviar isso para a família. Agora, talvez não seja assim o espírito japonês, porque talvez todos os imigrantes tenham feito isso, talvez, né? Essa parte que eu não sei, dizer que seja de japonês, talvez seja discutível, mas que antigamente as pessoas que prometiam tentavam cumprir ao máximo aquilo que foi prometido, né? Então, Chika-san, tsugi no onegai shimasu. Outro espírito japonês que também na pesquisa lá no museu nós descobrimos é assim, as atividades comerciais que logo depois os imigrantes começaram a fazer, né, como comércio, né, assim que a vida do interior para São Paulo, eles passam a viver aqui, né, no meio urbano, eles criam lojas, né, de vendas, às vezes não necessariamente São Paulo, mas às vezes uma cidade mais próxima ali, de onde eles estavam morando, e começam pequenos comércios, e dali vão progredindo para comércios maiores, né? Ou serviços como tinturaria, né? Tinturaria, tintureiro, era uma atividade econômica exercida pelos imigrantes japoneses em grande quantidade, né? Eu lembro, na minha infância, todo tintureiro era japonês, né? Então, agora, e tinturaria japonesa tem um crédito, né? Todos achavam que pedindo ao japonês poderia ter um trabalho bem feito, bem limpo, bem passado, né? Tinha uma credibilidade e a confiança nos serviços dele, né? Então, e até foi considerado assim, se é japonês, né? As pessoas até garantiam, né? Falavam que o japonês é garantido, né? Quer dizer, quando ele faz alguma coisa, ele cumpre, né? E faz bem feito as coisas, né? Isso era mais ou menos o que era dito, inclusive entre os próprios brasileiros, né? Então, Chika-san, podemos passar para o seguinte? Engraçado, né? A tela ficou toda riscada aqui, não sei se é mouse, alguma coisa assim que acho que ficou em cima da tela, né?
Mas aqui é também outro aspecto do espírito japonês, eu acho que tem que descer um pouquinho, né, Tika-san? Acho que tem em cima o título dessa, que, na formação das mulheres, né? Esses são escolas de corte e costura que tinham aqui em São Paulo, né? Chegou a ter duas grandes escolas de corte e costura, que eram chamadas de escola para a formação de noivas, porque antigamente uma pessoa para casar-se precisaria saber pelo menos costurar alguma coisa, porque não existiam muito roupas pré-fabricadas à venda nas lojas, teria que pedir uma encomenda à costureira, e como isso seria uma coisa de muito valor, todo mundo aprendia a costurar, principalmente teria que fazer roupa para as crianças, né? E eram muitas crianças, então saber costurar era uma necessidade para todas as mulheres, né? E também nessas escolas, chegou a ter duas grandes escolas, eram ensinados não só corte e costura, mas diversos cursos, inclusive de culinária também, mas também de artesanatos, bordados, crochê, tricô, e também haiku, tanka, música, a própria literatura japonesa, tudo isso era ensinado nessas escolas para dar uma formação boa às mulheres que vão se tornar as mães dos filhos, né? Quer dizer, o filho é a próxima geração. E a importância que o próprio japonês via na formação das mulheres que vão ser as responsáveis por criar a próxima geração, né? Então, esse também é um aspecto que talvez seja, né? Seria esse também um espírito japonês, né? De dar uma formação boa às mulheres, que são alicerces de famílias, né? Os homens trabalham e conseguem os recursos, as mulheres criam os filhos e têm que sustentar essa casa. Então, essa formação das mulheres, eles viam desde aquela época, né, que era muito importante. E isso é que nós achamos que era um fator talvez diferenciado do japonês, né, do espírito japonês. Não só a costura era importante para costurar para a sua família, mas muitas pessoas que fizeram curso aqui nessas escolas, elas sustentaram a família trabalhando para fora, como costureiras, né? Eu conheço várias pessoas que trabalharam a vida inteira sustentando a família, sustentando os estudos das crianças, fazendo roupas, né? Sendo esse trabalho de costureira para fora. Então, essas escolas foram escolas também profissionalizantes, deram uma profissão para as mulheres, né? E ajudaram, então, os imigrantes a melhorarem a vida e poderem dar sustento, né, à formação da nova geração, que são a geração segunda geração, né? Segunda e terceira geração. Tika-san, onegai shimasu. Tsugi. No novo museu, nós colocamos também a importância da cultura pop japonesa, porque até agora a cultura pop, que é anime ou mangá, não era dado uma importância muito grande. Achava-se que isso é um lazer, é um aspecto assim, não exatamente de cultura tradicional, mas na verdade descobrimos que a anime, né, que foi divulgado nas TVs brasileiras, TV Manchete foi quem mais assim divulgou, então, anime. E também todos os mangás que começaram a ser lidos, inclusive por brasileiros, né, jovens brasileiros, crianças, assistiam filmes no desenho animado, né, nas TVs. Esses heróis da cultura pop, eles ensinavam sempre assim, o bem contra o mal, né? O bem vencendo o mal, destruindo o mal, né? O mal herói. E aí, ser herói, assim, exercendo um papel importante de eticamente correto, né? Isso era um aspecto que foi importante, na verdade, porque durante a guerra e depois da guerra, logo depois da guerra,
ainda no Brasil, a comunidade japonesa tinha dificuldades, né, principalmente as crianças nas escolas, tinha um pouco de dificuldade de ser distinguido, né? Ter uma certa discriminação por ser japonês, né? Do país que esteve em guerra com o Brasil. Então, tudo isso, com a divulgação da cultura pop na televisão, mudou muito a consideração das crianças, né? Principalmente das crianças. As crianças viram esses heróis de desenho animado japonês e começaram a ficar mais familiarizados com cultura japonesa. Hoje, existe uma legião de fãs de cultura pop japonesa, a maioria são jovens, né? E eles até já me apresentaram assim, eles sabem cantar toda a música, né? Que era desses heróis, né? E alguns, pelos heróis, dá para saber que geração que são esses pais, né? Os pais mostram para os filhos, né? Esse era o herói da minha época, né? É muito interessante eles mostrarem isso lá no museu. Então, essa a cultura pop japonesa, que nós não estávamos, assim, visualizando como um item da história, né? De repente, nós descobrimos que ele é um elemento muito importante, na verdade, provavelmente vai ser matéria de estudo, né? Por pesquisadores que quiserem desenvolver isso, mas essa cultura pop mostrou também a importância de ser honesto, justo, né? Que luta contra os maus, né? O bem vence sempre o mal, ou ajuda aquele que é fraco, né? Fracos e oprimidos, né? E sempre visando a paz, mesmo destruindo o mal, o inimigo, mas visando a paz geral, né? Isso foi a transmissão, então, dessa cultura pop aqui no Brasil, e que é um aspecto também do espírito japonês, né? Transmissão de uma parte do espírito japonês, Nihon no Kokoro, também talvez esteja aí, né? Os pesquisadores poderão estudar melhor isso, né? E que mesmo uma pessoa fraca se transforma num herói forte, né? Quando precisa, quando tem que enfrentar e tem que ter coragem para enfrentar. Então, essas coisas, elas são transmitidas através de anime e de mangá, né? Então, Chika-san, podemos passar para o seguinte? Bom, aqui, então, já é a conclusão, né? A conclusão minha, né, fazendo essa pesquisa ali no museu, é que a cultura japonesa, ou a essência da cultura japonesa, ou Nihon no Kokoro, né, sempre existiu na comunidade japonesa de imigrantes japoneses aqui no Brasil, né? E isso foi trazido pelos japoneses que migraram para cá, né? E também foi divulgado para as crianças, pelo menos da geração segunda, né? A terceira geração já esteve mais distante, mas a segunda geração, que ainda conviveu com os pais, ou viveu aquela vida comunitária no interior, né? Eles receberam essa cultura, né, essa essência da cultura japonesa, através de, então, todos esses meios que nós levantamos aqui, né, e sempre procurando a harmonia entre as pessoas, né, e a busca pelo progresso coletivamente, né, não só assim, a pessoa ser um sucesso, mas sempre em associações. Os japoneses, cientes de que eles, se não se unirem, não conseguem ser fortes ou produzir alguma coisa relevante, sempre trabalharam coletivamente. Então, todos, né, trabalhando para um fim coletivo e um bem maior, né? Então, por isso que aqui no Brasil, existem muitas associações, existe até uma
uns dizeres que as pessoas dizem que se juntando 3 pessoas formam uma associação, né? Essa é uma forma que eles dizem, mas existem associações de diversas naturezas, né? Associações amantes, por exemplo, de haiku ou de tanka, né? Quem faz essas produções de tanka ou de haiku, ou de associações de jogos de Go, Shogi, né? Existem essas associações, e também Kenjinkais, né? Cada província, imigrantes vieram de diversas províncias, e cada província tem a sua associação, que são os Kenjinkais, né? É impressionante como tem associações, então, aqui no Brasil, né? E isso é sempre visando o auxílio mútuo, vamos todos ajudar-se, né? Porque sozinho não se consegue nada. E essas associações eram, na verdade, os lugares onde eles poderiam, inclusive, fazer a troca de informações, né? Troca até de negócios, né? Para negócios também, que eles poderiam fazer algum eventual comércio, né? E, na verdade, todos esses clubes também esportivos, né? E de lazer ou culturais, né? Funcionaram, então, para a harmonia da comunidade de japoneses, que hoje não é restrito só aos japoneses. Qualquer pessoa amante, por exemplo, de ikebana, por exemplo, ou amante de haiku, de tanka, ou de cerimônia do chá, eles podem se unir, são brasileiros que também, apreciando essa cultura japonesa, vêm se associar às entidades para a prática dessas atividades de transmissão de uma cultura milenar do Japão, né? Não só para a transmissão das culturas milenares, mas também a confraternização, né? E a troca de informações, né? Fazer amizade, então, entre pessoas que têm o mesmo interesse ou o mesmo hobby, fortalece a amizade, e isso é que fortaleceu, então, a comunidade japonesa, com todas essas associações que nós temos aqui no Brasil. Foi dessa forma, então, que o japonês preservou o Nihon no Kokoro, né? E também, hoje, ainda está funcionando, então, para esse espírito coletivo de auxílio mútuo e todos poderem desenvolver coletivamente. Eu acho que foi isso que o japonês quis trazer aqui ao Brasil, e que seria interessante que fosse preservado nesse sentido, principalmente hoje que, inclusive, os brasileiros participam, né? Esse é o verdadeiro wa, né? Wa no seishin, é o sentimento de harmonia entre todos, né? Isso, eu acho que foi o que o japonês trouxe e deverá preservar, né? Para não atritar com as pessoas, sempre buscando harmonia, sempre todos juntos produzir alguma coisa coletivamente, porque se fosse produzir individualmente, indivíduo fica uma coisa muito pessoal e as pessoas não se misturariam, né? Não ajudariam, não receberiam informações, mas coletivamente compartilha o conhecimento que tem, né? E todos ganham com isso, e todos fortalecem, todos crescem e conseguem divulgar de uma forma melhor aqui para a sociedade brasileira a cultura japonesa trazida pelos imigrantes japoneses. Bom, eu encerro aqui, né? Esta é a minha conclusão, e fico à disposição para as perguntas eventuais, se alguém tiver. Obrigada. Muito obrigado. Ótimo, ótimo, ótimo. Arigatou gozaimashita. 今日の hoje é a terceira live, né? A primeira que nós fizemos foi então na língua japonesa, segunda cultura japonesa, mais em cima de poesia, poema, né? E hoje é da imigração japonesa. Sinceramente falando, eu
para mim era o tema mais difícil, seria de hoje. Não sei como é que se não ia conectar, né? Nihon no Kokoro, espírito japonês com imigração japonesa. Mas parabéns, ficou bem claro, foi ótimo, ótimo trabalho. Gostei mesmo, realmente. Obrigada. Então, Obrigada. quem tiver alguma pergunta, as coisas, por favor. Chatに何も入ってない？そうです。Maríliaさん。Lígia sa, muito obrigada, né? Muito importante hoje a palestra. Os imigrantes transmitiram para os filhos a essência da cultura japonesa e educação dos filhos de imigrantes. これがものすごくもうインポルタンチで、素晴らしい講演ありがとうございました。とっても感動しました。そうなんだって、そうなんだって。Essência da cultura japonesa sempre imigrantes, os imigrantes ensinar educação né, para seus filhos né。素晴らしいと思いました。そしてマルチにいろんなところから取ってらっしゃって。素晴らしいお話でした。ありがとうございました。ありがとうございます。とっても分かりやすいアプローチの仕方でしたよね。そうですね。ありがとうございます。本当よかったです、今日はね。塩野さん、何か入ってない。はい、どうぞ。はい。ね、最初に日本語でよろしいですね。どうぞ。はい、皆さんにお誘いいただきましてありがとうございました。大変嬉しく思っております。それで、今、山下先生の話も聞かれて、やはり日本人で、私たちよく毎日の話で、日本人だからこういうふうなことなんだという話をよくするわけですけども、やはりその中にはね、私たちブラジルのコロニアで、やはり移民の先駆者たちが自分の家族、あるいは地域、ね、そういう社会に教育されたということが何よりだと思います。その中には日本の心が伝えられていたんだと思います。それでおこがましいんですけども、これは日本人が常に奈良時代から、その前からも、あるいは平安時代、戦国時代、いろんなことを、あるいは儒教を使って教えてきた中で、あるいは戦後に、新たにまた西洋の教育をも入れながら、ずっと日本の心を、日本のしつけとかいろんなものを教えてきたわけです。ただ、この間、矢野さんからいただきました、最後のコメントの中に、伊勢神宮も入れたらどうかねとかいう話があって、これが本来の日本の心というか、日本人はいろんな教育で日本の心をつないでいますけども、なぜその心ができたのか、どこから来ているのかということを皆さんが日本に行っていろんなところを旅行しながらそれに察知あるいは分かっていただければと。それにはいろんなことを伝承という、簡単に一つだけ言いますと、伊勢神宮は1200年も1300年と言う人もいますけれども、毎年20年に一遍の式典遷宮をやっているわけです。それはなぜかというと、どうでもいいんじゃなくて、やはり日本人のこだわりがあるわけですよね。そういうところをなぜこだわりかというと、伝承していくということを
まだ綺麗な神社なのに、館なのに、それを壊すことはないでしょうということですけども、いくら綺麗でも、新たに隣に作っている場所に、20年後には新しく作る。そういうことの、なぜするかというと、それを伝承する。いろんな意味でのこだわりが日本人を作ってきて、それが日本人の文化なり俳句、あるいは日本舞踊、いろんなものにつながって、あるいはしつけにいってるんだと思いますので、この、ね、日本で、そういう日本人はなぜこういう考え方をするのかというところを、ただ旅行するだけではなくて、ね、そういうなところも見られたら一番といいんじゃないかなと思います。まあ、その一つは皆さん天皇陛下のこともありますけども、皇居は行くわけですけども、皇居は厳かなところに堀があってという気持ちがありますけども、本来日本は堀のないところに住んでいたわけですけども、そこが和とかいろんなところからつながっているわけですけども、そういうところもぜひ、ね、明治神宮に行ったら、明治神宮がどうして今ああいう再生林のようなものができたかということの、そういうところを日本人の心がどこにあるのかと、やはりこだわりでいけば、いろんな今学校の先生、いろんな人が教えてくれていることがうまくいってるんじゃないかなと私は思いますけど、大変失礼しました。どうもありがとうございました。はい。alguém?誰か他に? Professora Lídia, muito obrigada pela palestra. Eu cresci junto com Kyoiku Chokugo. Infelizmente, sim, eu cresci, 私は教育直後とともに教育されてまいりました。E o que acontece? Muito difícil quando nós perguntamos, nós dirigimos aos professores de língua japonesa, não são todos. Kyoiku Chokugo gozonji desu ka to? São poucas as pessoas que conhecem. Eu fico muito admirada pela primeira vez quando ouvi da professora Reiko Matsubara. Reiko Sensei, Matsubara Sensei のから教育直後という言葉を聞いたときにも、これでも死んでもいいと思いました、教師として。É uma coisa fantástica. São poucas pessoas que não conseguem, são poucas pessoas que conseguem ler o Kyoiku Chokugo. E agora o professor, ele citou como se diz? Ele disse do Meiji Jinguya. Então, tem uma coisa muito sutil na cultura japonesa, né? 日本文化というのは、この繊細さというのがありますね。この繊細さの中に、いわゆる日本の心が含まれているのではないかと思います。今度のワールドカップもそうですね。お掃除をするということ。やっぱり後の方が気持ちよく、あとですね、おトイレでもどこでも気持ちよく使っていただけると精神。これは日本の心ですね、これも。そうですね。これは一言では理解していただけないかと思いますけれども、これはもともとあったことだと私は見受けております。No caso de 5S, 5S é muito conhecido. Muitas pessoas não sabem como transmitir, mas na verdade, no Japão existe 6S, 最後のしっかりやろうという言葉があるんですね。No Brasil, chegar a ponto de falar しっかりやろう、これはちょっと程遠いというところか。E o Museu da Imigração é importantíssimo. Eu tenho sugerido às pessoas visitarem, tanto alunos meus, tanto alunos, isto é, que eu dou aula de português para japoneses, e que eles também toquem nessa essência dos Nikkeis, né? Eu tenho sugerido dar uma visita, que seria muito, muito proveitoso e importante, como foi. E também cresci ouvindo também de meus avós, meus pais, que já partiram, e eu sigo, sim, piamente, que é um grande legado como Nikkei.
Eu tenho muito orgulho de ser netos de imigrantes e descendentes de japoneses. Mas muito obrigada, professora Lídia. Continuar これを発信してまいります。日本語教師として。Completei 50 anos na minha carreira, mas até o último momento da minha vida, eu vou estar à disposição para transmitir Nihon no Kokoro. 伝承してまいりたいと思います。丸山先生、ありがとうございました。Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Sensei é tão nova, né? E estudou Kyoiku Chokugo. Imagina, não sou mais nova. 山下洋二さん全部デコらして言われますよ。もう素晴らしい。私たち図書委員会の時にはセンプレ聞いてました。ジョージ山下。As pessoas de, né, hoje mais de 70 anos sabem. Tem muita gente que sabe de cor isso, né? Impressionante mesmo. Mas é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Pega muito na alma. E eu sinto isso. Meu pai fez ler antes que ele partisse. E com certeza, né? Por isso que existe também sou de tocar, chá de tocar. É uma coisa que aprendi a ler também, compreender e transmitir, que é uma coisa fantástica. Isso aqui, né? Que bom. Sim. Mas tive essa oportunidade, né? Eu nunca tinha assistido, no caso aqui, mas, nossa, fiquei muito ansiosa e, nossa, adorei bastante, professora Lídia, e gostaria, né, que tivesse outras, né, mais oportunidades em poder assistir também. Obrigada. E lá no museu tem Kyoiku Chokugo, está exposto lá. Não sei se já teve oportunidade de ver, né? Mas sim, quem sim. quiser ver o original, ele tem. Eu tenho na minha casa enquadrado assim também. Sim, もう学校にして父にもう読まされてまいりました。Sim, sim. Jovens do Japão não sabem. Não sabem, infelizmente, mudou muito e eu fico um pouco triste. Então, eu conto muito para os meus alunos como foi a imigração, como foi isso, aquilo, a Segunda Guerra Mundial, como foi depois que nós fomos barrados a não, como que chama, ter programas no rádio, os livros foram levados, queimados. A minha mãe estudou com aquele Saita, Sakuraga Saita da época, né? E escondeu no poço, e eu entre as folhas de batata doce. Uhum. E eu tenho esses livros comigo até hoje, sem senzen no hon desu ne, a Mihoko no Kiyo toいうのはね、tenho ela com muito, muito, muito carinho. E são uma maneira que estava escrito em Nihongo de uma outra forma e você lia de outra, né? Do shimaseu, e que shimashou, que fuku to kaite chocho to yomu, ano jidai deshita, né? E ela estudou, minha mãe estudou com um professor da Universidade de Kyoto, Furuno Kikuo Sensei, gozonji deshou ka? Sim, né? Então, foi o professor da minha mãe, né? Minha mãe, se estivesse viva hoje, já teria 90 anos de idade, né? Mas ela já partiu. E foi um grande legado que deixou, e eu tenho, né, como muito carinho, katami to shite, mada mottemasu, mada katakana de kakete, né, kaite ita, mada mottemasu, これはもうないでしょう、買おうとしてもないと思うんですね。本当ね。もうじき資料館に。そうですね、もし私が亡くなるようなことがあったら、ね、寄贈しますので、その時には私の今までですね、日本から集めてきたものはみんな、一応ですね、資料館にと思っておりますね。Nossa, mas fantástico. Nossa, muitíssimo obrigada. Foi uma referência assim, né, para que todos possam conhecer descendentes, não descendentes, né, porque hoje também tem pessoas não descendentes estudando a língua japonesa, né? Tem bastante. Então, eu faço workshop, tudo, durante a aula, tudo. Dei na minha faculdade, da PUC também. E, nossa, foi, assim, uma oportunidade tanto em poder
divulgar um pouco mais, e o pessoal se interessou muito, e foi muito, muito proveitoso, e, nossa, foi, assim, uma experiência muito, né, boa nesse sentido, né, é a única maneira que nós podemos, né, ai, nesse Obrigada. sentido, né, imagina, eu que agradeço muito, professora, né, はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ちかさん、まだ時間は大丈夫でしょうか？もうそろそろ終わりにしていただきます。してください。そうですか。はい。はい。誰か何か, alguém deseja fazer pergunta ou falar alguma coisa? Ninguém? Seu Tiago, quer falar alguma coisa, seu Tiago? Não? Arashi-san, Arashi Hirayama. Seu Tiago, quer falar alguma coisa? Agradecer. Muito obrigada. Hã? Muito obrigada. Arigatou. Eu só queria agradecer pela oportunidade de adquirir tanto conhecimento, né, nessa tarde, e eu sou um grande admirador, apreciador da cultura japonesa, das artes marciais japonesas, né, que nós temos tantas referências aqui no Brasil, graças a essa influência das artes marciais japonesas. Hoje aqui nós temos muito difundido isso, né? E eu fico muito feliz e sou muito grato por essa divulgação desse trabalho, tanto das artes marciais, quanto de todo o trabalho que a migração japonesa proporcionou aqui ao nosso país, a São Paulo especificamente, e merecidamente recebeu o nome na estação Japão, né? Liberdade Japão, né? Merecidamente. E eu fiquei muito feliz por isso também. Então, eu queria agradecer. Professora Lígia, se me permite, eu não sei se a professora, no decorrer da pesquisa, mas é uma curiosidade minha, se de repente a professora se deparou com alguma coisa relacionada às artes marciais japonesas, porque tem um grande impacto no nosso país hoje, né? Tem hoje muitas escolas de artes marciais, pelo menos uma tem alguma tradição japonesa, ou ainda que seja uma arte marcial de outra localidade, ainda traz o espírito japonês dentro dela. É muito engraçado isso, porque a cultura japonesa ela se difundiu de uma forma que a gente vê esses exemplos em outras artes marciais, né? Sim. Então, eu queria, sim, fazer uma pergunta breve, não quero me estender muito, mas se por acaso a professora se deparou nesse curso da pesquisa com a influência das artes marciais aqui, como que isso pôde ir chegando, porque eu entendo, pelo menos o que eu vi, que era um pouco mais reservado lá no Japão, né? E isso ganhou uma grande dimensão aqui no nosso país. Verdade. Obrigada pela pergunta, né? E parabéns vocês que apreciam a cultura japonesa, né? Praticando uma arte, né? Tradicional, assim como artes marciais, mas realmente ficou faltando um pouco dessa citação, né? Das artes marciais, né? Apesar de que nós temos mesmo fotos bem antigas, de 1920 e pouco, já o imigrante estava realizando campeonatos de, inicialmente, sumô, porque você não precisa de nada, né? Bastava duas pessoas lutarem, você não precisa de equipamentos, né, especiais para fazer isso. Então, tem sumô, né, nas colônias, e depois mesmo kendo, que precisa de todo aquele material, o arsenal para fazer essa atividade, né, eles praticam desde muito início da imigração, porque o praticante de Kendo, ele nunca deixa de praticar, né? Diz que uma vez começando a praticar, ele pratica sempre, e então muitos que praticavam já trouxeram alguns equipamentos, né? E também nós sabemos que nos anos, eu acho que ainda 1925 por aí,
um cônsul da época doou um conjunto de equipamentos de Kendo para uma colônia, né, para eles poderem realizar o campeonato de Kendo, né? Tanto que queriam, tinha muitos interessados, mas não tinha equipamentos, né? Inicialmente, eles mesmos criavam os equipamentos, né? Assim como o beisebol, nós temos tacos de beisebol construído pelos próprios imigrantes, então, né, é talhado por eles, então é meio torto, assim, mas, enfim, era tudo, assim, manualmente feito, né? E, então, essas artes marciais eram praticados, né, nessas comunidades japonesas, porque realmente é o espírito japonês, né? Na verdade, artes marciais é quem carrega o espírito japonês, né? Da disciplina, da resiliência, né? E como se diz assim, toda aquela postura de respeito também ao o outro, o adversário, mas é com todo respeito, né, que eles fazem essa luta, e essa demonstração de disciplina, de resiliência, de fidelidade ao esporte, à cultura e ao professor também, isso era praticado, então, desde, mesmo não tendo muitas condições financeiras, o imigrante japonês praticava, né? Então, a história do Kendo também tem um rapaz, Sansei, eu acho que ele já é Sansei, Luiz Kobayashi, escreveu sobre o avô, que foi quem fez a primeira academia de Kendo aqui no Brasil, né? Porque Kendo inicialmente era assim, as pessoas, os grupos amantes é que faziam essas atividades. Depois foi divulgando e fazendo campeonatos com regionais e cada vez vai melhorando isso. Hoje existem federações, né? Então, eu não sei qual que é exatamente a sua modalidade. Qual seria a sua modalidade de artes marciais? Olha, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu comecei praticando, aliás, foi a única arte que eu pratiquei, que foi Hapkido, que não é do Japão, originário do Japão, né? Mas, pelo que eu li, o Hapkido também teve uma influência do Japão, quando coreanos foram para o Japão e depois voltaram para o seu país, e, enfim. Mas eu sou um apreciador de artes marciais há muito tempo, desde garoto, e eu gosto muito de ler, e agora eu tenho vontade de começar alguma coisa, alguma arte marcial propriamente japonesa, né? São tantos exemplos, né? A gente viu aqui na Copa que os japoneses vieram aqui, assim como fizeram na Copa desse ano, que está acontecendo lá no Catar, né? A gente vê a disciplina e justamente isso que a professora falou, né? Da união, de terminar o jogo, todo mundo se unir. Isso é um exemplo, acho que não só para o Brasil, é um exemplo para o mundo, e de resiliência e de tudo que a professora mencionou na sua palestra. Tá bem, professora? Sim. Obrigado. Obrigada. Inclusive, vou aproveitar aqui, está a dona Ana Mantegazza, né? Gostaria de agradecer, dona Ana, né, pela a coleção de espadas que ela doou ao museu. Se alguém ainda não viu a coleção, convido, né, todos a conhecerem a grande coleção de espadas que a dona Ana gentilmente doou para o museu. Lá realmente é a essência da cultura japonesa, né? E a nossa, é impressionante, porque são espadas tão bem trabalhadas, tão antigas, né? São realmente, deve ser patrimônio do Japão, né? E carrega, então, numa espada, dizem que carrega o espírito, né? Da pessoa que usou e também da pessoa que provavelmente amou essas espadas, colecionou e cuidou, né, dona Ana? Muito obrigada, aproveitando aqui, né? Se a senhora quiser falar alguma coisa sobre a cultura japonesa, que a senhora também, a dona Ana é professora de Ikebana também, né? É impressionante isso no Brasil, né? Ter amantes da cultura japonesa e que provavelmente carregam muito mais do que nós, que somos Nisseis, Sanseis, né? Carregam esse espírito japonês em profundidade. Né, dona Ana, se a senhora puder falar alguma coisa sobre cultura japonesa, eu acho que enriqueceria aqui
a nossa conversa. Obrigada, mas eu queria agradecer a senhora por essa live tão interessante, realmente. É difícil falar sobre a cultura japonesa, assim, poucas palavras, não? Mas que nós sempre assimilamos, acho, certos valores, como a disciplina, a resiliência, o respeito, né? Isso é intrínseco em todas as expressões da cultura japonesa, na vida do japonês. Isso que eu falo desde o começo. Então, muito obrigada. Obrigada, Ana-san, senhora. vamos juntos viajar para o Japão, por favor. Seria Vamos. Esse seria o sonho realizado. É isso. Então, nós estamos planejando uma viagem ao Japão, lá por volta do mês de outubro, né? Ah, muito bem, outono. Convide Matsuri. Desde já a senhora está convidada, já, né? Muito obrigada, com certeza. Vamos, certo? Bom, eu queria fazer o aviso da próxima, né? Próxima será em janeiro, terceiro sábado, dia 21, mesmo horário, 4 da tarde. E o tema será sobre bonsai. Bonsai é aquela arte de, como chama? Plantar a árvore Cultura em bandeja, que a gente fala. Numa bandeja, né? Cultura em bandeja. E fazer miniatura, né? É um pouco difícil de explicar. E nós convidamos uma pessoa brasileira, não japonês, né? Que trabalha profissionalmente com bonsai. E tem excelentes trabalhos e acho que vale a pena assistir. Pode convidar muitas pessoas. はい。若林さんが手を挙げてます。少しいいですか？ Ai, do. Desculpa, pode falar? Pode. Primeiro, obrigada, né? Eu aprendi muita coisa aqui, estou cheia de informação. Eu só fiquei com uma curiosidade, não foi muito específico, mas é que você falou do beisebol. E o que eu sempre ouvi, quer dizer, ouvi algumas vezes, é que foi uma coisa muito trazida pelos americanos, né? Depois da guerra e tal. Mas vocês mencionaram o beisebol aqui na colônia e tal. E eu fiquei meio me perguntando como é que chegou aqui. O beisebol também, por ser um esporte coletivo, né, que envolve vários jogadores, era uma coisa bastante apreciada pelos japoneses, né? E apesar de ser um esporte americano originariamente, né, na verdade, aqui no Brasil, você acredita que a maioria dos jogadores dos times, e são vários times, todos só tinham descendentes de japoneses praticando, né? Até há pouco tempo. Hoje não, hoje já existem jogadores muito bons brasileiros, né? Inclusive as pessoas, parece que eles são chamados, né, para Cuba, para Estados Unidos, né? São grandes jogadores, parece que indo para a carreira profissional. Mas, inicialmente, os imigrantes japoneses, eles não jogam futebol, né? Você sabe. Então, coletivamente, o que era a diversão dos adultos, né? Era beisebol, né? Então, por falta de material, nós temos lá no museu, dá para ver, eles faziam esses tacos e também, né, chama-se mito, né, luva para pegar a bola, rudimentar. Eles mesmos que costuravam e faziam, né? E a gente até brinca, será que dá para pegar bola com isso? É uma coisa muito simplória, né? Mas eles jogavam beisebol dessa forma, de tanto que eles gostavam, e também porque era coletivo, né? Porque o interessante não é competição, por exemplo, kendo, judo, né? Sumo, é tudo 1 a 1. São lutas individuais, apesar de formar equipes, mas é um contra outro. Agora, beisebol é um jogo coletivo, né? Que envolve todo mundo, todos têm que colaborar para que o time vença,
Então, seria futebol mais fácil, mas o japonês não conhecia o futebol, então, beisebol, né, é que existe lá no Japão, já desde antes da guerra, praticado pelos japoneses, e é um esporte, eu acho que é o esporte mais amado do Japão, né, Yano-san? Eu acho que até hoje, no Japão, times de beisebol é uma coisa muito, né, apreciada. Campeonatos do Japão é uma coisa muito séria mesmo. Então, foi assim também que os japoneses aqui do Brasil praticaram. Até onde eu sei, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Obrigada, respondeu super. Eu peço desculpa, eu preciso me ausentar. Sim. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, dona Ana. Bom, eu posso acrescentar que, como eu estudei no Japão até 13 anos de idade, né? Desde o curso primário, né? Uma coisa eu posso dizer que se tivesse a bola de futebol, todo mundo ia jogar futebol. Só que naquela época a gente não tinha bola, né? Então, e hoje, como tem bola boa, está crescendo cada vez mais futebol. Mas não há dúvida que futebol é muito mais popular no Japão. Existe grande número de profissionais, né? Também. Bom, de qualquer forma, o assunto é muito interessante, muito rico. Agradecemos a presença de todos, né? Então, vamos encerrar por aqui e vamos nos encontrar na próxima vez, seria terceiro sábado de janeiro, dia 21, às 4 da tarde. Muito obrigado. Yano-san, dia 21, terceiro sábado, não é segundo sábado? Não, terceiro sábado, 21. 21 de janeiro? Ah, tá. Só, 21 de janeiro. 10 de janeiro. Ah, tá. Porque era tudo segundo, eu fiquei meio assim. Tá, de 21. Já, yoroshiku onegaishimasu. Minasan, arigatou gozaimasu. Que tenha bom Natal, né? Boa entrada no novo, né? Tudo seja bom para vocês, certo? Tudo de bom. Para todos. Tchau, tchau, tchau. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. 山下先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。先生、ありがとうございました。素晴らしい。お疲れ様です。ちかさんもありがとう。お疲れ様。ありがとうございました。途中からなんか入ってしまって。線が。はい、山下先生、ありがとうございました。よかったどうも、です。塩野さん、ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。チャオチャオ。じゃあ、私もじゃあ、ありがとうございました。はい、さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。切りますね。